Nessa classe Java principal, identificada com o nome 6, monta uma matriz quadrada com essas características. Então, vamos aqui fazer alguns ajustes para que a gente possa consistir o dado de entrada que corresponde ao tamanho da matriz. Veja que para uma matriz possuir uma linha que representa o meio da matriz e uma coluna que representa o meio da matriz, isso só vai ser possível se a dimensão da matriz for um valor ímpar. Porque vejam, o tamanho da matriz é 9, a linha do meio e a coluna do meio é 5. Valor conquistado através da execução dessa expressão. O valor de n, sendo n o tamanho da matriz, 9, na divisão inteira por 2, dá 4, mais 1, 5. E 5, portanto, é o meio da matriz. E por que ela é o meio? Porque o número para a coluna, o número de colunas à esquerda do meio e o número de colunas à direita do meio são iguais. 4 antes, 4 depois. O mesmo acontece com a linha do meio. Antes da linha do meio tem 4 linhas. Depois da linha do meio, mais 4 linhas. Então, eu só vou conquistar esse tipo de característica se o valor de n for um número ímpar. Portanto, a gente vai consistir a entrada de dados correspondente ao valor de n, ou seja, o tamanho da matriz, nós vamos consistir para que a entrada só aceite um valor ímpar. Portanto, a gente vai usar uma estrutura de repetição com avaliação a posteriori, o comando do while. Então, veja aqui no código da função do método main da classe 6, nós temos a entrada de dados para o valor que corresponde ao tamanho da matriz. Então, a gente vai fazer a consistência utilizando o comando do while, que tem a seguinte sintaxe. Vamos indentar aqui o código. Então, esse código será feito enquanto for um valor de n inconsistente, ou seja, enquanto o resto da divisão de n por 2 for igual a zero, ou seja, enquanto o valor de n for par. Essa expressão identifica que o valor de n é par. Então, faça o comando de repetição enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto for par, faz. Então, só vai interromper esse fluxo repetitivo quando o valor de n for ímpar. E observe que a sintaxe tem os elementos de bloco logo após a cláusula do e imediatamente antes da cláusula while. Então, esse tipo de comando faz a consistência do valor de n. Vai aceitar um valor de n somente quando ele for ímpar. Enquanto for par, faz a entrada de dados. Então, esse é um processo de repetição com avaliação a posteriori. Vejam, por que a posteriori? Porque a avaliação para definir se permanece na repetição ou não é feita depois da execução do comando. Então, veja, vou executar o código. Aqui, vou tentar fornecer um valor par, por exemplo, 10. E veja que ele permanece na entrada de dados. 20 par também permanece na entrada. 30 par permanece. 19 é ímpar. Veja que foi aceito. Então, sempre que o valor é ímpar, será aceito. Então, faça a entrada de dados enquanto o valor é par. O comando do while é muito utilizado para esse tipo de situação, para consistir dados de entrada. Vejam, 2 é par, não vai executar. 21 é ímpar, 21 será aceito. Então, faça enquanto o valor de n é par. Quando o valor de n for ímpar, interrompe a execução. Vamos também fazer um ajuste aqui para melhorar a performance desse código.
vamos aqui na figura, a gente percebe que a linha do meio e a coluna do meio tem asteriscos, e asteriscos são mostrados a partir desta condição, quando o valor da linha for igual a n dividido por 2 mais 1, ou quando o valor da coluna for igual a n dividido por 2 mais 1. Mas se a gente deixa essa expressão aritmética acontecendo dentro das estruturas de repetição for, elas serão, de alguma forma, repetidas para sempre definirem o mesmo valor, o valor de n dividido por 2 mais 1. E isso é uma expressão matemática com dois operadores aritméticos, divisão e adição, e isso pode roubar processamento. Então a gente vai declarar aqui uma variável chamada de meio, vamos dizer que o valor dela é n dividido por 2 mais 1, e a gente vai substituir a expressão então pelo nome da variável, meio. Só fazer a referência sobre a variável. Então dessa forma a gente faz essa expressão uma única vez e depois nos referimos ao seu valor através da variável meio. Isso vai melhorar a performance de execução, evitando que aquela expressão seja executada a cada passo dessa estrutura de repetição. Continua o mesmo processo, então vamos ver lá. N19, então é feita uma matriz quadrada de 19 linhas por 19 colunas, colocando asteriscos nas linhas e colunas do meio. Na diagonal principal, a gente pode observar aqui, foi colocado o valor 1. Na diagonal secundária, aqui a gente pode observar o valor 2 e nas restantes posições o valor 0. Obrigado.